pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Meus amados irmãos, todos que estão neste momento, no início dessa escola bíblica dominical, neste dia abençoado por Deus, dia 29/3/2020, nós estamos reunidos para trazer o ensino abençoado da nossa escola bíblica dominical. Queremos dizer que a situação atual está um pouco complexa, mas a obra de Deus ela não pode parar, ela tem que continuar. O ensino, o crescimento, ele é primordial para a vida do cristão. Então, dando início a essa escola bíblica dominical abençoada, nós queremos passar a oportunidade já para o nosso grupo de louvor, composto nesta manhã pelo presbítero José Francisco e a nossa irmã Auristela. Estarão louvando a Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã, e você que está acompanhando poderá estar louvando juntamente conosco. Aleluias, graças a Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta oportunidade, né? Deus tem nos dado, né? De nesta manhã estar louvando o Senhor Jesus na nossa escola bíblica dominical. Deus tem nos agraciado, tem tido misericórdia. Por isso aqui estamos para louvar o nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 126. Paz, Senhor, igreja. Bem-aventurados que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando as minhas flores já venecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças se esvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritas em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu Salvador. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu as minas vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos
mesmo que um pouco diferente. Nós estamos aqui e vocês estão aí nos vossos lares para a nossa última lição do trimestre, com muita alegria, uma lição que nos trouxe muita coisa boa para os nossos corações. E por sinal, essa lição de número 13 é uma lição bastante, que toca muito no nosso coração, pois é uma lição, eu sempre digo que existem doutrinas básicas que não podem faltar na vida do cristão. E o novo homem Cristo, que vai falar sobre o seu nascimento, aquilo que Nicodemos ficou confuso, e sobre a forma desse homem ser gerado em Deus, é algo muito importante para a vida do cristão, porque aí ele vai entender por que nós professamos a nossa fé. A nossa fé não é algo extraído do acaso, é coisa interessante, tem fundamento, tem as bases bíblicas. Portanto, a nossa lição hoje, se você está em sua casa aí, você está com a sua revista nas mãos, então está em São João, a lição está em São João 3, do versículo 1 até o versículo 16, tá? Você pode fazer essa leitura, nós não vamos fazer para nós ganharmos tempo, mas o texto áureo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. E a verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi mais perfeito e completo dos seres humanos. Meus irmãos, vamos adentrar na nossa lição para falar sobre aquilo que está falando sobre o novo homem em Cristo, tá? Mas seria bom nós fazermos uma oração para que Deus possa abrir o seu coração, abrir a nossa mente, para que nós possamos realmente alimentar desta lição tão importante que está completando o nosso trimestre. Bendito Deus, maravilhoso Pai. Neste momento nós oramos e pedimos que o Senhor venha nos dar graça e abençoar cada um dos nossos irmãos, irmãs que estão em casa, estão aí no seu sofá, mas estão lendo a palavra, está participando conosco desta última lição do trimestre, muito importante. Senhor, fala aos nossos corações, é a nossa oração e pedido em nome de Jesus. Portanto, vamos prosseguir, nós queremos, ali está, o novo homem em Cristo. Então veja, o objetivo geral da nossa lição, deste homem, desse novo homem em Cristo, mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Interessante. É isto aí que Nicodemos ficou confuso. A salvação em Cristo, implica a geração de um novo homem em Cristo. Então, por isso nós vamos discorrer nesses 3 pontos essenciais para formar este homem em Cristo. Então, veja só, os objetivos específicos: apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem, enfatizar a santificação do novo homem. Que coisa maravilhosa, né? Então, prosseguindo, lá está, o novo homem em Cristo Jesus. Então, nós já lemos o texto áureo, ali está a verdade prática. Vamos prosseguir, está a lição. Então, meus irmãos, é coisa interessante que nós precisamos. Então, veremos aqui. A introdução diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta. Do ponto de vista humano, a pessoa diz que não. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que
tal perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, percebemos que pela Bíblia, no campo espiritual, isto é possível. Portanto, eu fiz aqui umas anotações para essa introdução, o que nós veremos. Para que você, quando falarmos, você já está lá na frente, a sua mente já adiantou. O nascimento da carne, da carne não de Deus, veja só, o nascimento da carne e do sangue. Esse nascimento da carne e do sangue é o processo que vamos ver para que esse novo homem venha a ser em Cristo. Então veja, quando uma pessoa nasce da carne e do sangue, o que acontece com ele? Como eu nasci, como todos os irmãos nasceram aqui da sua mãe. Como é esse processo? Para que nós possamos entender o outro processo, nós precisamos ver o primeiro processo, que é o nascimento da carne e do sangue. O que Jesus está dizendo aqui, esse novo homem não é nascido da carne e do sangue, mas nós fomos nascidos da carne e do sangue. Como foi isso? Então veja só, gera no ventre 100% extraindo do casal. Todos nós trazemos toda a genética, todas as qualidades, tudo que nós temos foi extraído dos nossos pais, cada um daquele casal que foi dos seus pais. Então, para que, provando a sua paternidade, pode fazer o exame, tem ali, todos conhecem, se tirar fazer o exame, vai entender que é filho mesmo. Então, o segundo passo, agora nasce sem aparência, não parece com ninguém. Você já viu até pessoas dizerem que criança, quando nasce, parece, fala sapato, quer dizer, não tem aparência. Eu estou levando vocês a pensar como Deus é sábio para nos ensinar nessa lição. Sem aparência, não parece com ninguém, porém já tem o amor e o carinho. A mãe pega, mas que coisa linda, mas que linda. Não está lindo coisa nenhuma, mas o amor e o carinho está ali naquele bebê. Veja só que coisa maravilhosa. À medida que ele vai crescendo, então ele vai tomando forma, até que se identifica totalmente, fica perfeito, é a cara do pai, é a cara da mãe, é a forma que nós entendemos. Então, este é o nascimento da carne e do sangue. Agora vamos ver aqui, estou na introdução para vocês entenderem o que é que nós vamos estudar. O nascimento de Deus e da água e do Espírito. Então veja só, gera no coração a nova vida, gera no coração. Se Nicodemos estivesse ouvindo a palavra e prestasse atenção, ele ia perceber que as palavras de Jesus estavam gerando fé no seu coração. Agora mesmo, o que acontece? Quando gera essa vida, então, no coração dessa pessoa, então dá a luz, quando ele levanta a sua mão, ou faz o seu gesto de aceitação de uma outra forma. Gera no coração, ele levanta a mão, e ele já é crente, porque ele aceitou a Jesus, já tem uma nova vida nele, ainda que não tenha aparência. Quem sabe a pessoa está lá na praça, mas foi tocado pelo Espírito Santo e nem tem aparência de crente, mas ele já é crente, não tem aparência nenhuma, igual o bebê, não tem nenhuma aparência, mas está ali, porém, ainda que não tenha aparência, porém, a semente que germinou nele é de Deus. Assim, ele já é justificado, interessante, ele já é justificado. O velho homem dá lugar ao novo homem. O velho homem vai se retirando,
vai saindo e dando lugar ao novo homem que está nascendo nessa pessoa. Vocês estão percebendo que coisa maravilhosa? Agora vem a santificação pela palavra, vai lhe dando forma. Daqui a pouco, quando ele obedece bem a palavra, ele pega um perfil de aparência completamente, quando ele passa na rua, alguém diz, lá vai o crente. Quer dizer, já não é mais no dia que ele aceitou, agora já andou, ele já já tomou forma, que vai lhe dando forma de toda a aparência de filho de Deus. E por isso aqui está, o que é nascido de Deus, da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então esse nascimento é necessário, esse nascimento. Então veja só, o primeiro nascimento é da carne pela vontade do varão e da varoa. É pela vontade de um casal que esse nascimento da carne e do sangue. Mas, quando vem o segundo nascimento, que é da água do Espírito, aí não tem mais participação do homem e nem da mulher. É isso que Nicodemos ficou preocupado. E também não precisa ter idade. A criança gera, quando é recém-nascido, gera o embrião. O embrião espiritual está, às vezes, no coração de uma pessoa que já tem 90 anos, não tem problema, está nascendo com 90 anos. Aí Nicodemos perguntou, eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer? Não, vai nascer um embrião espiritual no seu coração, Nicodemos, e você vai e sentir e vai aceitar Jesus, aí sim, você vai ser um bebê de 90 anos na presença de Deus. Que coisa, é um nascimento em Jesus Cristo. Então veja só, então não existe participação da vontade exclusivamente de Deus, sem a interferência de idade. Deus enviou Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido. A comunhão de Deus é com o novo homem. O velho homem, a velha natureza não tem comunhão com Deus. Tá? Por isso que o velho homem tem que dar lugar ao novo homem. Já deve estar, quando o novo homem nasce em nós, o velho homem já deve estar morto. E no final será sepultado. Só será recuperado na ressurreição. Aí sim, até o velho homem nunca vão voltar, mas o corpo sim, ele será transformado, se estiver vivo, ou ressuscitado, se estiver sepultado, isto é, no soar da última trombeta. Portanto, aí vocês estão vendo, na nossa introdução, eu mostrei já bastante abrangente, porque nós queremos correr um pouquinho aqui. Então, é isso que nós estamos vendo aqui. É possível alcançar a perfeição espiritual? É possível? Sim. Vai alcançar, sim. Na ótica humana não consegue, mas na ótica espiritual, sim, nós conseguimos. Se nós valermos das nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, a nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal de Deus estabelecerá para o primeiro Adão. Torna-se possível o filho no último Adão. Então, essa natureza, de forma que o ideal de Deus é estabelecer para o primeiro Adão, torna-se possível no segundo Adão, aquilo que não foi possível no primeiro. Então, nessa última lição do trimestre, estudaremos então esses pontos tão importantes, que é o nascimento, justificação, santificação, glorificação do novo homem. Então, nós vamos ver agora, primeiro, o nascimento do novo homem. Então está lá, nascimento do novo homem. Primeiro, nascido não do sangue nem da água. Foi o que eu já dei a palavra na introdução. Não é do sangue, não foi este novo homem
não se entende. A medicina compreende o nascimento da carne e do sangue, mas esse outro nascimento, só pelo Espírito de Deus, só quem é nascido de Deus é que pode entender esse nascimento, esse que é nascido não do sangue e nem da carne. Então, está aí o primeiro passo. Então, este homem, ele é nascido não de sangue e nem da carne. Vamos prosseguir. Mas nós vamos aqui olhando na nossa revista. Então, veja só. O primeiro aí é nascido não do sangue nem da carne. Então, como é isso? O apóstolo, no prólogo do Evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue e nem da carne, mas de Deus. São João 1, 12 e 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus, através dos méritos de Jesus, o último Adão. Então, que coisa maravilhosa. Vamos lá. Nascido de Deus. Como é isso? Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista, como o ato de nascer de Deus. Nascer de Deus. E isto implica a aceitação pela fé no plano da salvação, o que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Por isso aqui está, bem antes da fundação do mundo, Apocalipse capítulo 13, verso 8, fala que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então a nossa salvação já está nesse tempo. Tornar-se a criatura em Cristo. E o auge da bem-aventurança humana. Então, que coisa interessante. É através da aceitação, através da fé, que você aceita Jesus e os próprios méritos de Cristo, que se passa para nós. Quando nós o aceitamos, aí sim, nós nos tornamos, então, nascidos de Deus. Vamos ver agora os nascidos da água. Nascidos da água. Veja aí, o batismo em água só tem efeitos salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observar, o simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Jesus, mas como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Presta atenção, existem algumas denominações que dizem que o batismo é a salvação da pessoa. Inclusive, quando nós olhamos a ordem bíblica, nós percebemos que está incoerente a forma dessa explicação. Quando a pessoa aceita o batismo, antecipando a regeneração. Então o que acontece? Aí se torna o batismo sendo uma peça principal, porque a pessoa é convidada no momento e se batiza para ser salvo. Mas o batismo não é para ser salvo. O batismo é para a pessoa regenerado, porque aí ele se torna, é como se fosse o carimbo do documento que existe. Veja só, nós vamos, mais na frente um pouquinho, nós vamos juntar essa ideia para mostrar para vocês alguma coisa interessante para que vocês possam compreender. Então está aí. Dessa forma cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante
a lavagem regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja só, a Bíblia diz um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Nós também, nós vamos estudar aqui e mostrar para vocês que o batismo é um só, a regeneração é uma só. Nós vamos mostrar também que a justificação é imediata, mas a santificação, ela vai prosseguindo. É um processo que vai andando de fé em fé até chegar à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo. Agora imagina, então o batismo ele entra depois que a pessoa está regenerado. Vamos pensar aqui que um médico que recebe o seu diploma de medicina, ele está habilitado a fazer todo tipo de trabalho na medicina. Mas vamos pensar que ele passa por um processo de enfermidades e passa alguns anos fora do trabalho. Quando ele voltar à ativa novamente, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que só pegar os manuais, novos manuais que apareceram, porque a medicina se evolui e vai aparecer, é como a contabilidade. Cada processo de renovação, o contabilista tem que comprar outros livros para ir renovando as novas leis, novos procedimentos de fiscalização, ele tem que estar inteirado. Mas o diploma dele é o mesmo. Não precisa ele voltar lá na faculdade e pegar outro diploma. O diploma é o mesmo, então ele é justificado a ser médico com aquele diploma. Apenas ele tem que se renovar seu conhecimento. É que nós podemos aplicar sobre a renovação, a santificação. Então, se a pessoa pode até desviar, ficar um pouco tempo fora da igreja e voltar, ele não vai ser batizado novamente. É um só batismo, mas ele vai ter que entrar pelo processo de reabilitar a sua santificação. Então está aí este homem montado para ser... os que é nascido da água, veja só, a água não somente dá o símbolo de sepultamento de Jesus e ressurreição de Jesus, mostra especificamente isto, mas dentro desse processo está mostrando que esse novo homem agora, ao sair da água, ele saiu uma nova criatura. A água é o símbolo de que ele mergulhou na fé, ele se entregou completamente pela forma do batismo. Então vamos andar. Nascidos do Espírito. Aí está mais outro caminho. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Ele é quem opera o novo nascimento. São João 3,6. Esse ato regenerador não pode se explicar na linguagem humana, como diz lá na própria leitura 3:8, que diz que o vento assopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então ninguém pode explicar. O Espírito Santo, ele trabalha desde o começo. Ele começa quando a pessoa, a Bíblia diz que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vem atuar desde o dia que a pessoa, que aquele embrião espiritual gerou no coração deste homem. O Espírito Santo já estava trabalhando, e o Espírito Santo trabalha em toda a vida da pessoa, na santificação dessa pessoa. Então, aqui está mostrando agora o homem nascido do Espírito. Quem é este homem? Ele se torna uma pessoa
inexplicável, um homem que ninguém explica ele, porque ele é espiritual. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Então vamos agora à justificação. Ali está. A inutilidade da justiça do homem. Este homem inútil que aparece, que o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa um novo status diante do tribunal de Deus. A justificação pela fé. Este homem, sendo justificado, para ser justificado, ele tem que apresentar outra história, outro status perante o Senhor Deus. E agora que acontece a inutilidade da justiça do homem. As nossas obras, ainda que podem ser boas, podem ser perfeitas, não tem problema. Somente as meritosas, mas elas não salvam nem justificam diante de Deus. Então, o que nos justifica diante de Deus são os méritos de Cristo. Então, nós somos renovados porque os méritos de Cristo passam para nós, porque nós não temos os nossos méritos, ainda que bom, eles não servem para a nossa justificação. Lá está, a maravilhosa doutrina da justificação. Que coisa interessante, maravilhosa doutrina da justificação. Veja só, ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão. É muito mais que uma anistia, concede-lhe status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado, os seus pecados inteiramente apagados. Hebreus 10, 17 diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. O homem justificado, que tem os méritos de Cristo na sua vida, ele agora, Deus olha para ele como se ele nunca tivesse pecado. O ser humano, ele perdoa, mas lá, aqui e ali, ele olha na pessoa e a sua recordação ainda vem do que ele era. Se foi um mal que ele fez a gente, às vezes você perdoa ele, mas de vez em quando você lembra daquele mal que você recebeu da pessoa e você perdoou. Agora, Hebreus 10, 17 diz que dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Quando Deus olha em nós, Ele vê Jesus na nossa vida. Então está aí, o novo homem é justificado. O novo homem é justo. Então, a partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido pecado. Então é isso. A nossa justificação, ela é perfeita, porque o Senhor olha para nós como se nunca tivéssemos pecados, porque é Cristo em nós. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós estamos em Cristo, tá? Nós estamos em Cristo. Dependemos de Cristo completamente. Cristo é como se fosse uma peça como 1 metro, e nós como se fosse uma outra peça que está fora de Cristo, uma outra peça que está fora. Aí, à medida que nós vamos inteirando de Cristo, nós vamos adentrando, passando para Ele. Vamos pensar que nós estamos uma parte de fora de Cristo, a outra parte de cá. Então, este homem está sendo em processo de santificação.
Enquanto nós estamos fora completamente, nós não somos dependentes de Cristo, não somos nada, somos rebeldes. À medida que nós vamos adentrando nele e passando para ele, nós vamos, se tiver a metade, nós somos metade dependentes de Cristo, e a metade nós ficamos aí olhando, querendo buscar outras coisas ainda. Mas à medida que nós vamos se convertendo, à medida que nós vamos santificando, nós vamos chegando em Cristo, vamos chegando, até que chega à estatura completa, até que essa peça do mesmo tamanho de Cristo chega, encaixa, que você olhando nela, você não vê mais que é duas peças, porque uma está na outra. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Aí a vida que vivo agora, vivo na fé no Filho de Deus. E quando eu estou em Cristo, eu estou na cruz, eu estou no caminho estreito, eu estou na santificação, eu estou no Deus que nos criou. Então eu estarei aí nesse momento, eu estou dependente completamente de Cristo, porque eu estou encaixado nele, e é nesse momento que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não tem nenhuma pecinha fora, ele está agora encaixado, a peça pecadora encaixou no Salvador completamente, e agora é Paulo dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Está ali, este homem justo agora ainda tem alguns passos para frente. Além de ser justo, ele tem a santificação, porque a santificação ela tem que ser progressiva, porque esse corpo, se brincar, o velho homem está nos nossos pés, está nos pés. Se brincar, ele levanta, como um macacão que você veste pelos pés, ele está lá nos pés. Às vezes você está tirando o macacão, está lá nos pés, alguém fala: corre aqui, que o chuveiro pegou fogo. Você veste o macacão de novo, porque é mais fácil vestir do que tirar. Então, esse velho homem, cuidado, viu? Cuidado com o velho homem, porque ele pode revestir a pessoa. Então veja só, a santificação do novo homem. A santificação como posicionamento, é uma posição que a pessoa toma, tá? É o contrário da regeneração, que é um ato instantâneo. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de um varão perfeito. Então, interessante, nós já estamos no último tópico aqui, mas eu quero falar para vocês a diferença da regeneração. Deixa eu ver aqui, da regeneração e do propósito que a pessoa faz. A hora que cair a ficha que novamente eu lembro que vou falar. É algo que estava na minha mente, que é de suma importância. A santificação como posicionamento. No exato instante a sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo, por Deus e pela igreja. Veja só, o pecador é visto arrependido, justo. Presta atenção nesse negócio aqui. Quanto à justificação, já é 100%. Deus vê o pecador já justificado 100%. Porque ele está em Cristo. Agora, a sua santificação, Deus já vê ele santo também, porque ele já está em Cristo. Só que essa santificação é uma posição que ela pode ser progressiva e vai crescendo, melhorando até, por isso que a Bíblia diz, até chegar à estatura de varão perfeito. Então, a santificação como processo. O novo homem, Cristo, ainda que seja visto como santo, terá de submeter a uma longa disciplina, processo de santificação.
até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. Na santificação, o novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição, uma santidade para que tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus ela é imprescindível, porque nós somos lavados pela água da palavra. Para este homem em processo de santificação é imprescindível ele ter a palavra de Deus. A santificação é a vontade de Deus do novo homem. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Então este homem, sem esse processo da santificação, ele não consegue, tá? Ele não consegue se ele não for ser esse novo homem. Esse processo que Deus deseja que todos venham receber. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a igreja de Cristo volte-se a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. É isto aí, meus irmãos, que você possa entender o que aconteceu na sua vida e o que deve acontecer. Tá? Nós já somos novo homem em Cristo, mas este processo, então, aqui o escritor da revista diz que nós possamos pregar mais sobre a santificação. Alguém pode até dizer, mas isso aí, se falar, o povo não quer. O povo quer sim. Nós é que não queremos pregar. Se nós que pregar, o povo aceita, porque é o próprio Espírito Santo que faz a obra. Tá bom? Então, que Deus possa nos abençoar. Preparemos para o segundo trimestre. Tá? Venha adquirir a sua nova revista, para que na próxima final de semana estaremos já com a nossa nova revista, para a continuação da nossa grande escola dominical. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, através da sua palavra. Eterno e bondoso Deus, Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, agradecemos por esse momento que estávamos ministrando a Tua palavra, através da escola dominical. Senhor, que nós possamos aprender mais, crescer mais e, sobretudo, nos santificar a nossa vida diante do Senhor. Visita cada coração neste momento, visita as famílias, visita os lares. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. Deus continue abençoando a vida dele. E também louvamos a Deus pela sua vida, você que esteve conosco, participando conosco nesta manhã, dessa abençoada escola bíblica dominical. A nossa oração a Deus é que nós possamos voltar o quanto antes a ter vocês conosco, participando, presencialmente dessa abençoada escola. Nosso agradecimento a você que esteve conosco, que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente. Muito obrigado.